Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que estão conosco nessa manhã e aqueles que vão nos ouvir depois, evidentemente. Para a gente é sempre um prazer tê-los aqui, né? Principalmente você que é nosso querido visitante que está conosco nessa manhã. Muito obrigado pela sua presença. Você que é da nossa igreja, muito obrigado também pela sua presença. Que bom que você está aqui para ouvir o que Deus tem para falar ao seu coração nessa manhã, né? E Deus sempre tem alguma coisa que falar ao nosso coração. Como a gente sempre diz, culto é encontro com Deus. Então essa é a hora da gente ouvir a palavra dele aos nossos corações nessa manhã de domingo. Se alguns dos queridos irmãos e amigos, né, que estão aqui conosco nessa manhã, têm um mínimo de interesse possível, né, em se manter informado a respeito da guerra entre o Hamas e Israel, certamente está tendo uma oportunidade enorme de se atualizar, de ficar versado em um conflito moderno, em uma guerra moderna. Além, evidentemente, do fato de que nós estamos tendo, eu não posso dizer que é o privilégio, mas assim, nós somos uma geração que estamos tendo pela primeira vez a experiência de assistir uma guerra ao vivo e a cores, né, como o povo diz normalmente. Não há um bombardeio que não aconteça, que na verdade a gente não tenha a transmissão disso ao vivo para a gente aqui e agora, nesse instante. Com isso, nós estamos nos tornando, de certa maneira, experts, né? Especialistas na terminologia bélica. Nós estamos entendendo de geopolítica, né? Que hoje é um nome bonito, né, para a configuração dos países, né? Geopolítica, né? Um negócio, né, sofisticado, legal, né? Com os seus blocos, né? Os eixos, né? Os eixos do bem, os eixos do mal e assim sucessivamente. E isso nos fez conhecer certas coisas que nós não conhecíamos, que nós não tínhamos a menor ideia que existiam. Por exemplo, vocês sabiam o que é isso aí? Vocês têm uma ideia do que é isso aí? Isso é uma das maiores máquinas de guerra que existe hoje. É uma escavadeira. Para mim, escavadeira era para escavar chão, né? Na minha ignorância, né? Essa aqui é uma escavadeira chamada D9R, que é uma máquina de um combate extraordinário do exército de Israel. A função dela é abrir caminho. A função dela, na verdade, é passar por cima de minas. A função dela, na verdade, é fazer com que abrir o caminho para as tropas passarem, para as tropas chegarem aonde devem chegar. E ela é tão sofisticada que ela é praticamente blindada, ninguém consegue destruí-la. Tem metralhadora lá em cima, tem luzes aqui. É um monstro. Eu às vezes olho para isso aqui, parece que eu estou vendo aquele filme Transformers, né? Lembra do Transformers? Meu irmão, desculpa que eu vou tomar uma aguinha de vez em quando por conta da garganta ainda, tá? Mas é uma coisa extraordinária que a gente não sabia que existia isso aí. E ela vai avançando e vai abrindo o caminho para as tropas entrarem. Esse é o famoso tanque Merkava 4. Esse tanque ele tem um sistema de autodefesa. Se alguém atira alguma coisa contra ele, ele intercepta no ar e não deixa que chegue até ele. Isso aqui é o chamado domo de ferro, né? Que é outra coisa extraordinária. Para os irmãos terem uma ideia, né? É um sistema de defesa antiaéreo que, na verdade, assim, dos mais de 2.000 mísseis atirados contra Israel no dia 7 de outubro, pouquíssimos conseguiram chegar ao alvo. Pouquíssimos deles.
porque o restante foi tudo interceptado no ar. Às vezes eu fico olhando assim, eu estou mesmo presenciando uma guerra, ou isso é um filme de ficção científica que a gente está assistindo ultimamente? Até os capacetes hoje são diferentes daqueles capacetes de quando eu servi o exército, né? Coitadinho de mim, aquelas coisas ridículas, né? Coisas ridículas de não sei quantos mil anos atrás, né? Hoje você tem um capacete que é disfarçado, que ajuda você, na verdade, a iludir o inimigo, porque ele tem uma capa por cima que torna ele quase que perfeito. Ou então são capacetes dessa natureza, com visão noturna, né? Para que o indivíduo enxergue efetivamente aquilo que deverá ser o seu alvo, e etc e tal. Ou então, os famosos drones, né? Os drones hoje que são de uma precisão, de uma letalidade extraordinária, vai exatamente no ponto que se quer, para pegar o inimigo que se quer. É um negócio realmente fantástico. Enfim, tudo isso me fez refletir sobre essa frase, né? Como é que o povo de Deus vence as suas guerras? Como é que o povo de Deus vence as suas guerras, as suas batalhas? De que maneira esse povo consegue vencer essas guerras? Isso me fez lembrar da primeira batalha que Israel enfrentou logo após entrar na Terra Prometida. Cruzar o Jordão e começar a sua caminhada. É claro que existe um disparate muitíssimo grande entre essa modernidade, essa tecnologia, essa coisa tão extraordinária que nós acabamos de ver, e o relato que a gente vai encontrar em Josué, capítulo de número 6, que eu quero que os irmãos abram suas Bíblias agora. Josué, capítulo 6, a partir do versículo 1. Vamos ler até o versículo 5. E vamos tentar extrair desse texto a maneira, a forma, o jeito como o povo de Deus vencia as suas guerras, ou vence as suas guerras. E o que isso, na verdade, tem a ver com as nossas guerras hoje? Porque se eu perguntar aqui para cada um de vocês assim, você está enfrentando alguma batalha? Certamente você vai me responder que sim. Você está enfrentando alguma guerra? Certamente você vai me responder que sim. Então, o que diz, na verdade, Josué capítulo 6, a partir do verso 1? Ele diz assim: Jericó estava fechada como um barril. Eu estou lendo na versão a mensagem, tá? Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. O Eterno disse a Josué: presta atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite. Agora, faça isto. Marche em volta da cidade com todos os seus soldados. Dê uma volta em redor dela. Repitam isso 6 dias seguidos. Escolha a 7 sacerdotes para carregarem 7 trombetas de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas com toda a força. Em seguida, faça soar um toque longo de trombeta. Quando ouvir esse toque, todo o povo deve gritar, o mais alto que puder. As muralhas da cidade cairão de uma vez. Quando isso acontecer, os homens devem invadir a cidade. Todos devem correr para lá. E assim, verdadeiramente aconteceu, e eles tomaram a cidade naquele instante. Que Deus nos abençoe. Ore comigo.
Pai bendito, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença mais uma vez. Queremos Te agradecer a Tua presença aqui entre nós. Queremos agradecer o quanto Tu tens falado ao nosso coração. Queremos Te agradecer porque Tu tens falado através das músicas, dos cânticos, das orações, dos abraços, das expressões dos irmãos, da interação entre os irmãos. Através de tudo isso, Tu tens falado ao nosso coração, mas de maneira muito particular. Nesse instante, peço que Tu possas nos preparar para ouvir a Tua voz. Que a Tua voz não seja a minha voz, mas que, na verdade, todos nós, inclusive eu também, possamos aqui ouvir o que Tu queres para cada um de nós, Pai. Nos ensina, como povo Teu, como nós devemos vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela honra de pregar a Tua palavra mais uma vez, Senhor. Como o povo de Deus vence as suas guerras? Essa é a pergunta que nós estamos fazendo nessa manhã. E a primeira das respostas que a gente pode extrair desse texto é essa daqui. O povo de Deus, ele vence suas guerras cumprindo uma série de regras, coisas que parecem não levar a lugar algum. Parece estranha essa frase, não parece? Vamos repeti-la? Como é que o povo de Deus vence as suas guerras? O povo de Deus vence suas guerras cumprindo uma série de regras, coisas que parecem não levar a lugar algum. Meio estranho, né? Mas é verdadeiramente isso que a gente precisa entender a partir do texto que nós acabamos de ler. Às vezes eu fico me perguntando por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz. Pode ser uma pergunta estranha, né? E ousada ao mesmo tempo. Mas por que Deus faz as coisas do jeito que Ele faz? Se Deus ia derrubar aquelas muralhas de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, para quê? Para quê rodar o povo 6 dias em torno daquela cidade? Qual a necessidade disso, minha irmã querida? Está olhando para mim, né? A irmã já tinha se perguntado isso. Não podia ser uma linha direta, mais simplificada, mais organizada, não sei o quê. Pronto, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, se reúne todo mundo lá. Rodeia a cidade que amanhã simplesmente eu vou mandar vocês gritarem. Quando vocês gritarem, o muro vai cair. Pronto, acabou-se. Mas não é assim que acontece. Não é dessa maneira que a coisa acontece. Fato é que Ele nos pede para fazer uma série de coisas, muitas vezes rotineiras. Deus, às vezes, nos pede para fazer uma série de coisas rotineiras, pequenas vontades dele, que parecem desnecessárias, que parecem não fazer diferença nenhuma, que parecem não serem necessárias, mas que o povo de Deus tem que cumprir. Tem que fazer. E não me pergunte por quê, mas Deus disse assim, olha, eu quero que vocês, como diz no bom nordestino, arrudei a cidade de Jericó durante 6 dias. Tá. E o povo, com certeza, se esse questionamento surgiu na minha cabeça, deve ter surgido na cabeça daquele povo naquela época, também naquele instante. Né? Por que a gente está rodeando essa cidade aqui 6 dias seguidos sem fazer nada? Simplesmente dando volta em torno dela. Mas eu pergunto para você, você não já passou momentos em sua vida que parece que a sua vida fica dando volta, dando volta, dando volta, dando volta e sua vida não sai do lugar? Não é assim? Esses momentos não são complicados, não são difíceis para a gente, para cada um de nós. Você já passou por aqueles momentos que parece que a sua vida espiritual
ela se transformou, na verdade, em vez de vida espiritual, numa rotina religiosa em que você rodeia, 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 rodeia e nada acontece. Você é cristão, você é crente, como se diz, você vai para a igreja todo domingo, você ora, você pede a Deus as coisas e nada acontece. E parece que a sua encaminhada é uma caminhada absolutamente inútil, sem sentido. Afinal de contas, no final daqueles 7 dias, daqueles 6 dias primeiros, Deus passou pelo acampamento do povo e disse assim para eles: muito bem, gostei de ver, deram a primeira volta hoje, né? Legal, parabéns, cumpriram o que eu pedi. Toma aqui um tapinha nas costas. Vocês estão de parabéns, hein? Turma boa. Deus fez isso? Não. Segundo dia, o povo rodou de novo. E lembre-se que, pelo tamanho da cidade, levava pelo menos 1 hora e meia para aquele povo todo dar a volta na cidade, tá? Dava a volta, caminhava 1 hora e meia, né? E aí depois acampava novamente no lugar onde eles estavam acampados. Tá? Segundo dia, terceiro dia, Deus passou no acampamento à noite e disse: ó, vocês estão próximos, hein? Legal, estão conseguindo. Valeu. Deus fez isso? Não, Deus não fez isso. Só que, ou era isto, ou não era nada. Jericó estava hermeticamente fechada. Era uma fortaleza inexpugnável. Aquilo ali que estava acontecendo naqueles primeiros 6 dias era uma rotina entediante, para aqueles guerreiros. Você imagine um bando de homem guerreiro preparado para a guerra, preparado para a briga, preparado para a conquista, preparado para a vitória. Josué era um camarada de luta, estava liderando eles, todo mundo com vontade de entrar em ação. Aí você fica... Alô? Mas você não já experimentou isso? Ou não experimentou? Momentos em que a sua vida parece que estagnou. Momentos que parece que a sua vida está dando voltas em torno de si mesma e nada acontece, nada acontece, nada acontece. Por mais que você questione Deus, fale com Deus, nada se move, absolutamente nada se move. Nós almejamos as grandes vitórias e a vida não sai do lugar. Absolutamente do lugar. Nós imaginamos às vezes assim, agora vai, né, irmão Antônio? Agora vai, agora o negócio vai. E agora o negócio vai ficar aqui, do mesmo jeito que estava. E fica do mesmo jeito que estava. E não sai do lugar. E às vezes passa semanas, anos, meses, e você fica dizendo assim, e daí, Deus? Até quando eu vou ficar rodando aqui? Enquanto isso, as muralhas continuam inexpugnáveis. Enquanto isso, as muralhas continuam intransponíveis. Do alto da altivez da muralha, ela olha lá para baixo para a gente e diz assim, ei, ridículos, o que é que vocês estão fazendo aí rodando aqui? A muralha nos desafia, o obstáculo nos desafia. Num teste de paciência e de fé ao mesmo tempo. Rodamos. A muralha olha para a gente e diz, nada acontece. A muralha está doida, sabe o que acontece o quê? A muralha está doida que a gente deixe de rodar, pegue um machadinho, vá até ela e comece a gente mesmo bater nela. Eu vou te derrubar. A muralha está doida que aconteça isso. Porque assim a muralha vai olhar para Deus e vai dizer assim, tá vendo que eles não confiam em você?
Está vendo que eles não sabem esperar? Está vendo que eles acreditam mais na força deles do que em você? Esse é o diálogo da muralha com Deus. Caso a gente saia da nossa formação e a gente vá tentar a gente mesmo resolver aquela situação que está diante da gente. A nossa maneira, do nosso jeito, da nossa forma. Essa rotina, ela precisa ser cumprida. Essa rotina estabelecida por Deus, 6 dias você vai rodear essa muralha. 6 dias você vai dar 6 voltas. Você sabe o que é essa rotina? Essa rotina é a gente orar. Essa rotina é a gente ler a Bíblia, a palavra de Deus. Essa rotina é a gente ser fiel do que deve ser fiel. Essa rotina é a gente continuar a cumprir o nosso ministério, os nossos ministérios, na verdade. Essa rotina é que vai nos dar base espiritual para o 7º dia. Entendeu? Sem essa rotina, a gente não vai ter força o suficiente para chegar no 7º dia e vencer no 7º dia. Porque no 7º dia vai ser necessário um sprint maior. No 7º dia não vai ser uma volta só, no 7º dia serão 7 voltas. Agora imagina Israel. Imagina Israel fazendo a seguinte linha de raciocínio. Israel vai lá e durante 3 dias ele dá a volta como Deus havia ordenado. No 4º dia ele diz assim, estou cansado, cara. Ih, cansei, vou não, hoje não. No 7º dia a gente dá mais uma volta, em vez de dar 7 voltas, a gente dá 8 voltas. E aí está resolvido, está cumprido. Beleza? Só que tem um problema. No plano de Deus, não existe a 8ª volta. Não existe. No plano de Deus, não existe uma 8ª volta. Não existe. Então não adianta, na verdade, você, eu ou cada um de nós, querer, na verdade, reorganizar o plano de Deus. Entendeu? Não adianta nenhum de nós querer, na verdade, fazer o arrumadinho que Abraão tentou fazer e deu no que deu, que a confusão está aí até hoje, do jeito que os irmãos estão vendo aí, entre palestinos, israelenses, palestinos, e vai por aí afora. Quando a gente tenta arrumar, a gente desarruma de um jeito que a gente nem imagina, no final das contas. Então, não adianta dizer assim, eu vou queimar um dia aqui no meio da semana e vou ficar descansando e lá no 7º dia eu dou mais uma volta, 8 voltas, já deu tudo do mesmo jeito. O somatório geral vai funcionar. Não vai. Não vai. Não vai, não vai, não vai. Por isso que eu estou dizendo que o povo de Deus vence as suas guerras cumprindo uma série de regras, coisas que parecem não levar a lugar nenhum, mas que é a vontade de Deus. As pequenas vontades de Deus que devem ser cumpridas por cada um de nós. Não tem esse negócio de você dizer assim, mas essa vontade de Deus é tão pequenininha que se eu deixar de cumpri-la, não tem problema nenhum, não. O problema é deixar de cumprir as grandes vontades de Deus. Não existe isso. Ou se cumpre ou não se cumpre a vontade de Deus, porque por menor que seja aquela vontade de Deus, ela tem uma razão de ser. Assim como dá aquelas 6 voltas, tinha uma razão de ser. Uma das coisas que eu mais achei interessante nessa guerra, agora eu estou falando da guerra mesmo, agora entre Hamas e Israel, antes deles começarem a atacar por terra aquelas tropas que se reuniam ali na fronteira, de vez em quando elas paravam e eles começavam a cantar hinos espirituais a Deus. Começavam a louvar a Deus. E a gente via aquele bando de homens
barbado, né? A maioria das vezes é barbado mesmo, né? Aquele bando de homem barbado ali, feito criança, rodando, cantando, nem pareciam que estavam indo para uma guerra. Como estão verdadeiramente nessa guerra. Mas aquilo ali, eu olhava para aquilo dali e eu me dizia assim, como é importante, como é pedagógico a gente não confiar na nossa força. Você está entendendo? Você viu aqui que eu desfilei aqui uma série de armamentos que dá uma força enorme a qualquer exército desse mundo. Mas eles não estavam confiados naquilo. Eles estavam cantando hinos de louvor a Jeová. Por quê? Porque é pedagógico, é educativo, nem eu nem você a gente confiar nas nossas próprias forças. É melhor cantar e louvar o Senhor antes de qualquer coisa. Você entende que cantar e louvar o Senhor aqui é cumprir essas pequenas rotinas que Deus quer que a gente faça? Quando a gente diz aqui, olha, tem uma vida devocional, lê a Bíblia todo dia, ore todo dia, converse com Deus todo dia. Gente, a gente não está brincando com isso, não. Isso não é uma coisa de só menos importância, não. Não é. Não é. Isso é igualzinho caminhar aqueles 6 dias. Isso é igualzinho caminhar aqueles 6 dias como eles caminhavam. Pois é. Primeira coisa é essa. É cumprindo uma série de coisas que aparentemente não nos tira do lugar, que nos faz nos aproximar muito mais rapidamente do dia da vitória. Entendeu? É cumprindo coisas que parecem não nos tirar do lugar que a gente se aproxima mais rapidamente do dia da vitória. Eu vejo um bocado de religião pregando vitória por aí. Não é, Moisés? O que não falta é isso, né? Ah, você vai vencer, você não foi para ser cauda, você é cabeça, você não sei o que, blá, 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 blá. Eu acho engraçado que ele fala de cauda e cabeça, ninguém é corpo, né? Não tem corpo no meio, só tem cauda e cabeça, tá? Esse ser não precisa de corpo, precisa só de cauda e cabeça. Enfim, todo mundo quer o dia da vitória, mas ninguém quer caminhar 6 dias, obedecendo a Deus. Só que é o caminhar 6 dias que vai nos aproximar do dia da vitória. Segunda, como é que o povo de Deus vence as suas guerras? O povo de Deus vence as suas guerras através de cada conquista cotidiana. O povo de Deus vence as suas guerras através de cada conquista cotidiana. É um dia de cada vez. Esse é um dos segredos que o AA, Alcoólicos Anônimos, né, aprendeu e transformou em princípio. Eles dizem assim: você vence o vício um dia de cada vez. É uma vitória cotidiana. Por isso que é comum eles dizerem assim: limpo há, 50 dias, né? Limpo há 365 dias. Veja que ele não diz assim, é um ano. Não, eles dizem dias. Porque eles sabem que é no dia a dia que o vício, o desafio do vício, ele será vencido. Dia após dia. Eles sabem que cada dia é uma luta nova, é uma nova tentação a ser superada. E que a vitória de ontem não me garante a superação de hoje. Já garantiu alguma vez? Não. O não ter caído ontem não é segurança de que eu vou me manter de pé hoje. Por isso tem que ser o quê? Um dia de cada vez. A guerra a gente só ganha
no somatório das conquistas diárias. Você está entendendo? A guerra ela só é ganha no somatório das conquistas cotidianas, diárias. E não de uma vez, de jeito nenhum. Só existe o 7º dia da grande vitória se houver os 6 dias das vitórias cotidianas. Simples, que ninguém liga para elas. Que ninguém leva elas em consideração normalmente. Mas lembre-se daquilo que Cristo disse. Ele diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Se o povo de Deus ali não fosse fiel no dia a dia dos 6 dias anteriores, eles não alcançariam a grande vitória sobre Jericó no 7º dia. Não haveria como. E isso é uma questão de disciplina. E aqui eu quero abrir meu coração, fazer uma espécie de meia-culpa, porque eu não tive culpa, mas, como os irmãos sabem, eu passei a semana de terça até ontem doente. E eu só lavei pratos na segunda-feira. E durante toda a semana eu vi a pobrezinha, coitadinha da minha esposa, lavando prato de manhã, de tarde, de noite. Não de manhã, de tarde, de noite, porque de tarde não lava, mas assim, de manhã e à noite. De manhã e à noite. E eu fiquei olhando assim, eu disse, isso é injusto. Isso não é uma coisa justa. Mas, fisicamente, eu não podia corresponder necessariamente. Mas sabe de uma coisa? Apesar de eu não ter lavado o prato a semana inteira, todos os dias eu forrei a cama. E ela sabe disso. Isso é de mim. Entenda o que eu vou lhe dizer aqui, para você alcançar o exemplo que eu estou dando. Isso é de mim. Eu não consigo levantar da cama e deixar uma cama bagunçada. Não consigo. Não consigo. Não tem como. Aí você pergunta para mim assim, tá no DNA, pastor? Esse negócio aí entrou no seu DNA? Não. Sabe onde eu aprendi isso? No exército. Até então não era assim. Eu aprendi no exército. Pleno exército. Ou você forra a sua cama de maneira impecável, ou o sargento ou o tenente vai passar ali, vai ver que a sua cama não está forrada de maneira impecável e você vai perder ou sábado ou domingo ou de sair à noite. No final da tarde você não sai, você fica preso no quartel. Simples assim. Simples assim, desse jeito. Não tem como. Olha, dava um gosto danado. Na minha unidade tinha mais de 200 leitos. Galpão enorme, cheio de beliches. Enorme beliche, aquele lençol bem branquinho. A gente olhava assim, via aquele mundaréu assim, de beliches. Todos eles impecáveis. Lindo, lindo. Agora não faça não, para ver. Você sabe como é o nome disso? Disciplina. O nome disso se chama disciplina. E essa disciplina entrou, fixou-se de uma tal maneira. Eu não sei se vou ter a oportunidade, né? Mas se eu tiver a oportunidade de estar com 89 anos de idade, eu vou estar alisando minha caminha
enquanto eu puder. Tem dias essa semana, minha gente, que parecia um morto-vivo, sabe, assim, lerdo, assim, mas estava lá, forrando a cama. Olha o que eu vou te dizer. Na vida de um servo de Deus, não existe apenas os grandes dias das grandes vitórias. Não. Na vida de um servo de Deus, não existe apenas os grandes dias das grandes vitórias. Existem todas as semanas de preparação, de rotina, semanas silenciosas, de caminhadas com Deus, de pequenas conquistas diárias, que nos mantêm disciplinados como Deus quer que nós sejamos. Deus não quer você abrindo um mar todo dia, não, pelo amor de Deus. Deus não quer você levantando mortos todos os dias, não, pelo amor de Deus. Mas Deus quer todo dia você orando, todo dia você o buscando, todo dia você o procurando, todo dia você o louvando, todo dia você, na verdade, estando aos pés dele. Isso ele quer. E o nome disso é disciplina. Ou você introjeta isso na cabeça, ou a vida vai ser aquela vida mais ou menos. Precisa existir uma semana de estudo para haver um sermão no domingo. É ou não é, meu caro? Se não existir uma semana de estudo bíblico que você faz em casa, pastor, não tem sermão no domingo. Não é só chegar aqui, o passe de mágica aconteceu. Um homem usado pelo Espírito. Não santo. Se deixar para fazer aqui na última hora, confiado que Deus vai mandar, feito caldo de cana, não vai sair não, viu? Eu vejo meu amigo aqui, eu acho que vocês notam, cada um de nós tem um estilo, claro, evidentemente. Eu vejo meu amigo aqui, passando uma página do caderninho dele, dos sermões dele. 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas, 5 páginas, 6 páginas, 7 páginas. Foi escrito tudo aqui na hora, foi? Foi? Ele tem uma taquigrafia aqui, escondida aqui. O que é que eu estou dizendo para vocês? É que se não houver uma disciplina da caminhada dos 6 dias, das conquistas pequenas, humildes, simples, diárias, que ninguém liga para elas, não haverá o grande 7º dia da vitória. Não haverá. Mas todo mundo só quer a vitória. Oh, bênção do céu. Derrama, Senhor. Chega mais. A conquista diária. Nós nunca vamos vencer o pecado de uma vez por todas. Nós nunca vamos vencer os vícios de uma vez por todas. Nós nunca vamos vencer, na verdade, as tentações de uma vez por todas. E nunca mais a gente vai ser tentado. E nunca mais a gente vai pecar. E nunca mais a gente vai ceder aos vícios. E nunca mais nada vai acontecer com a gente, porque a gente já esgotou. Só se você morrer. As pequenas conquistas diárias, cotidianas, elas precisam fazer parte da nossa disciplina. Porque é isso que Deus quer de cada um de nós. Por último, concluindo. Terceira coisa. É que o povo de Deus, ele vence as suas guerras lutando, lutando, lutando e lutando. Não tem outro jeito.
Não é apenas cumprindo uma rotina diária, que pode virar mera religiosidade seca, vazia, repetitiva e inócua, que nós vamos vencer as guerras. Não é simplesmente, eu posso parecer estar sendo contraditório aqui, mas não estou. As pequenas rotinas diárias elas vão nos fortalecer e nos dar a condição de chegarmos no 7º dia. Mas não serão essas pequenas rotinas diárias que vão simplesmente nos dar a vitória final. Não. Também não é apenas no grito desenfreado, emocional, desequilibrado, histérico, grito que se perde no ar, que a gente vai ganhar as guerras, não, viu? Foi o que aconteceu ali. No 7º dia caminharam 7 vezes, na 7ª vez reuniram-se todos, a trombeta tocou, todo mundo gritou, maravilha, o muro caiu e a guerra foi vencida? Não! O grito foi só para derrubar o muro, ponto final. O muro caiu em cima de todos os habitantes de Jericó e eles morreram, foi? E quando o povo entrou lá, estava todo morto já? Não. Não é simplesmente pelo cumprimento da rotina, não é simplesmente no grito que a gente vai ganhar as guerras da gente, não é, de forma nenhuma. Por isso que igrejas histéricas, que gritam o tempo inteiro, não tem sucesso nem vitória, nem necessariamente, de jeito nenhum. Mas é desembanhando a espada, é subindo em cima do muro caído, é invadindo a cidade e é brigando contra o inimigo, que aí sim é obtida a vitória. É lutando, 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 é lutando. Deus faz a parte dele, ele derruba os muros. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é lutar bravamente para vencer o inimigo. Ainda que Deus realize os milagres necessários, como derrubar uma muralha, há pessoas que têm uma ideia completamente errada do que é tomar posse. Você já ouviu essa expressão por aí em algum lugar, né? Eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu também tomo posse. Não. Legal. Maravilha. Tá. Jericó gritou, muro caiu. Aí eles entraram lá. Ninguém mais resistiu. E eles sentaram no trono. Foi assim? Não, não foi assim. Não. Dali em diante foi o pegar para capar. Dali em diante foi tome espada para lá, tome espada para cá, tome pescoço para voar para lá, tome braço para voar para cá, tome sangue derramado ali, tome sangue derramado acolá. E a realidade é essa, minha gente. Não tem vitória sem luta. Não tem vitória sem pancada. A gente leva, a gente dá, a gente dá, a gente leva, a gente leva, a gente dá. O que é importante é a gente estar do lado do Senhor. Porque a vitória final será nossa, pela graça de Deus. Mas que a pancadaria vai comer, vai comer. Vocês acham que Israel vai entrar ali na faixa de Gaza e vai tomar posse? Vai? O pessoal do Hamas vai. Tome posse. Mas tem muito crente que é assim, né? Lê uma promessa na Bíblia, eu tomo posse. O desgraçado não faz nada. Não caminha nem um dia, quanto mais 6. Nem um dia, quanto mais 6, a desgraça caminha. Não cumpre rotina nenhuma. Não lê Bíblia, não se achega ao Senhor, nada. Mas toma posse. Eu tomo posse. Como se tomar posse fosse simplesmente entrar, sentar no trono, ou então sentar na cadeira de diretor. Pronto. Me empreguei, aí agora já estou preparado para me sentar na cadeira do diretor. Oh, pronto. Porque eu tomei posse.
Depois que os muros caem, há muito mais que fazer do que a gente imagina. Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Você está tomando posse do que eu estou lhe dizendo agora? Tome posse do que eu estou lhe dizendo. Porque depois que o muro cai, é que o bicho pega, é que a coisa vai acontecer. Mas Deus já abriu a porta. Deus já abriu o portão. Deus já abriu o portão para a nova vida. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nessa hora que o muro cai, Deus já abriu todas as portas possíveis. Cabe a você agora fazer a sua parte, pelo amor de Deus. Você pode fazer essa sua parte? Pode, porque você já caminhou 6 dias se fortalecendo junto com o Senhor, obediente a Ele, paciente com Ele, com fé nele. Agora sim, você pode enfrentar a luta, a batalha, a guerra. Agora sim. Se não entrarmos nos túneis das nossas almas para desalojarmos os inimigos que habitam lá dentro de nós mesmos, não haverá uma vitória definitiva. Esse é o grande problema de Israel lá na faixa de Gaza, né? Enquanto Israel não entrar naqueles malditos daqueles túneis, e retirar tudo quanto é inimigo que tiver lá dentro, e não tomar posse de verdade dos túneis secretos, não haverá vitória definitiva para Israel. Não haverá. Eles permanecerão vulneráveis. A mesma coisa acontece comigo e com você. Enquanto a gente não tomar posse dos nossos túneis secretos, enquanto a gente não vencer os nossos próprios inimigos internos, seja ele o mal, a preguiça, o distanciamento de Deus ou qualquer outra coisa, enquanto a gente não conseguir isso, nós não teremos uma vitória definitiva. Porque Deus vai olhar e vai dizer assim, você ainda não está pronto para chegar no 7º dia. Você ainda não está pronto para chegar no 7º dia. Mas, se formos capazes de realizar aquelas regras chamadas vontades de Deus, que parecem não levar a lugar nenhum, enquanto não formos capazes de valorizar as conquistas cotidianas e, principalmente, enquanto não formos capazes de lutar, nós não venceremos as nossas guerras. Minha pergunta é, qual é a sua guerra hoje? Qual é a sua guerra hoje? Qual é a sua guerra hoje? Você está lutando contra o quê? Comece a caminhar os 6 dias. Fielmente. Que aí o 7º dia vai chegar muito mais rápido do que você pensa, do que você imagina. Isso não eximirá você de lutar. Mas com certeza vai lhe dar a vitória no nome de Jesus. Amém e amém.